Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Os convido a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos abrir em Efésios, capítulo 6. Vamos ler os versículos 13 a 17. Efésios, capítulo 6, versículos 13 a 17, a palavra do Senhor diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí, por enquanto, a leitura da palavra de Deus. Nós temos falado sobre a nossa luta espiritual e destacado aqui as lições que o apóstolo Paulo nos dá nesta passagem sobre como vencer essa luta espiritual que todo crente verdadeiro se vê envolvido nela desde que passa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Passa a fazer parte do reino de Deus. Algumas lições que nós vimos na última mensagem desta série foi que para poder vencer essa luta espiritual nós temos que identificar a própria natureza da luta, que é uma luta espiritual, não é uma luta física, não é contra carne e sangue, mas sim contra inimigos reais, verdadeiros, porém invisíveis. E essa já é a segunda dica que Paulo nos dá, nós precisamos identificar os verdadeiros inimigos aos quais ou contra quem nós temos que lutar. Paulo lista esses inimigos: o diabo, os principados, as potestades, os dominadores do mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a Bíblia nos dá muitos ensinamentos sobre esses seres, esses anjos caídos que se tornaram inimigos de Deus e do povo de Deus. Nós vimos então que nós precisamos conhecer o que a Bíblia ensina a respeito dessas criaturas malignas, perversas, que são os nossos inimigos. Precisamos também, segundo o que Paulo nos ensina aqui, entender o que é que eles podem de fato fazer contra nós. Ou seja, o Senhor Jesus já os derrotou na cruz. Ele já consumou a vitória dele definitiva sobre os inimigos. No entanto, esses inimigos ainda podem nos atacar, não nas esferas celestes, onde o Senhor Jesus já os derrotou, os destronou, os expulsou, mas eles podem agir contra nós na esfera terrena, onde eles podem nos perseguir, eles podem nos lançar dardos, inflamados contra nós. Na figura que o apóstolo Pedro usa para descrever na sua carta, no capítulo 5, ele diz: ele é um leão que ruge, andando em derredor. Assim, Satanás e seus demônios agem na espreita, digamos assim. Eles foram limitados pelo poder de Deus. Então, eles não podem nos atacar diretamente, porque quem pertence ao Senhor está sob sua proteção, tem o seu espírito, então o maligno não o toca diretamente. No entanto, anda em derredor, esperando uma brecha, esperando uma oportunidade para então agir, para então atacar e talvez assim conquistar algum tipo de vitória contra o povo de Deus. Justamente para poder resistir aos ataques, para não permitir que esse inimigo, já derrotado por Cristo, mas que está no mundo e age contra o povo de Deus, tentando atacar e aproveitar as brechas, é que então o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Portanto, um soldado, a figura aqui do cristão é mesmo essa, a de um soldado. Um soldado que precisa estar equipado. Ele tem que ter todas as peças dessa armadura, porque se ele estiver então plenamente protegido com todas as peças da armadura, esse inimigo que está ao derredor
e que está sempre tentando atingir o povo de Deus, vai ser frustrado nos seus ataques. No entanto, se o povo de Deus, se cada crente não estiver devidamente trajado, devidamente armado, então ele oferece oportunidade para que o inimigo o atinja. Por isso o apóstolo Paulo diz: tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, não é possível, não é suficiente ter algumas peças da armadura e outras não. Porque aí, aquela antiga ilustração, né, daquele herói grego chamado Aquiles, fica evidente. Porque Aquiles, segundo a lenda grega, tinha apenas uma parte do seu corpo vulnerável, né, que era lá o calcanhar, aquela região onde, quando a deusa o banhou na água, em que o protegia, lhe dava, digamos, uma situação de não ser vulnerável, justamente aquela parte do calcanhar não foi contemplada com a água que lhe deu poder, né, como se fosse uma armadura natural para o seu corpo. E então ele foi atingido por uma flecha justamente naquele lugar, uma flecha envenenada, e foi assim, por isso que se fala do calcanhar de Aquiles. O que é o calcanhar de Aquiles na mitologia grega? É aquela parte vulnerável daquele herói, das lendas, que possibilitou então a própria morte dele. Ora, o cristão precisa estar com a sua armadura completa, porque se tiver uma falha, se tiver uma brecha, se tiver um espaço na sua armadura vulnerável, será ali o local onde certamente Satanás lançará suas flechas, seus dardos malignos, inflamados, né, revestidos de fogo, para tentar atingi-lo. O que nós vamos fazer a partir de agora, aqui na minha exposição desta série, é tratar justamente de cada uma destas peças que compõem a armadura de Deus. E desde já nós devemos entender que elas são virtudes do próprio Cristo, virtudes que Cristo conquistou e Ele compartilha com o seu povo. Por isso que Ele fala de verdade, justiça, fé, o Evangelho, a palavra. Ou seja, são coisas relacionadas à pessoa de Jesus, virtudes relacionadas à pessoa de Jesus, que Ele compartilha conosco. Isso já nos mostra também, mais uma vez, qual é a natureza da guerra, qual é a natureza da luta. Não se trata de uma luta mística, uma luta que acontece em alguma esfera invisível, superior, fora deste mundo, em sonhos, em visões ou coisa do tipo. Não, nada disso. Essa luta é uma luta real, é uma luta concreta, é uma luta pela verdade, é uma luta pela justiça, é uma luta pela santidade. Portanto, a verdadeira batalha espiritual tem a ver com a vida prática, concreta de um crente, de um cristão no mundo. Diz respeito ao seu caráter, a sua personalidade transformada por Deus. E cada vez que o crente falha em viver segundo a verdade, segundo a justiça, segundo o Evangelho, então ele está perdendo, digamos assim, essa batalha. Então ele está dando espaço para que os dardos inflamados do maligno venham sobre ele. O apóstolo Paulo aqui provavelmente ele está unindo duas imagens quando ele descreve o soldado cristão. Por um lado, nós sabemos que Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Efésios. Estava literalmente na prisão, na cadeia romana daqueles dias. Então, também ele tinha acesso aos soldados. Ele provavelmente enxergava os guardas romanos postados diante da sua cela, ou andando para cima e para baixo. Ele fala, inclusive, que evangelizou a guarda pretoriana, uma das suas cartas, que eram alguns dos soldados responsáveis pela guarda das prisões romanas. E esses soldados usavam uma armadura parecida com essa aqui que o apóstolo Paulo vai descrever. Então, por um lado, ele está vendo provavelmente um soldado romano lá com as suas armaduras, capacete, couraça, escudo, espada, botas, mas ele também casa isso com uma outra figura do Antigo Testamento,
que eu quero que os irmãos abram a palavra em Isaías 59 e observem que esse texto de Isaías 59 também é base para a descrição da armadura do crente. Mas, em Isaías 59, quem se veste dessa armadura é o próprio Deus. Por isso que eu disse, o que é a armadura do crente em Efésios 6? São as virtudes do próprio Deus que ele comunica ao seu povo. Observe aí no capítulo 59, o versículo 14 e o versículo 15, descrevem Deus se revestindo de uma armadura para sair em defesa do seu povo. Primeiro descreve a situação generalizada do povo de Israel, né, da antiga aliança, como uma situação afastada de Deus. Ele diz, pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Enfim, observe que o profeta está descrevendo uma situação de impiedade na sociedade daqueles dias, a sociedade judaica, né, daqueles dias, e está dizendo que o Senhor estava reprovando o fato de que, observe que ele fala, a verdade sumiu, a verdade desapareceu, a justiça não aparece mais. E então Deus diz, portanto, eu vou agir, eu vou tomar essas atitudes, essas virtudes, e desse modo eu vou executar o juízo contra os meus inimigos e a salvação para o meu povo. Portanto, essas duas ideias estão por trás da questão da armadura em Efésios 6. Tanto é, por um lado, a ideia de um soldado romano vestido com suas peças da armadura, como por outro lado ele tem essa imagem do Antigo Testamento do próprio Deus vestido de armadura também para enfrentar os seus inimigos. Vamos então considerar, meus irmãos, a primeira peça da armadura. Observe que Paulo diz, estai pois firmes, Efésios 6 mais uma vez, estai pois firmes, cingindo-vos com a verdade. Aqui no versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Qual é, portanto, a primeira peça da armadura do soldado cristão? É a verdade, como um cinto. Essa ideia de cingir-se, né? Literalmente ele fala, aperte o cinto, coloque o cinto da verdade. Ou, literalmente ele fala, acinturem-se com a verdade. A verdade é esse cinto. Então, aperte o cinto, aperte a verdade, aperte-se com a verdade, firme-se com a verdade. O cinto do soldado romano, meus irmãos, não era nem uma arma de ataque, nem uma arma de defesa. Ela é, na verdade, uma peça básica da armadura do soldado romano. Não é uma arma muito nobre, como um escudo ou como uma espada, porém, é uma arma, uma peça, digamos assim, essencial. Porque não adiantaria nada o soldado ter um escudo, ter uma espada, se a sua armadura como um todo estivesse frouxa. Então, ele vai lutar no campo de batalha e as peças vão se desconectar, as peças não vão se manter firmes.
E, consequentemente, impossível ele lutar, ele vai ser facilmente derrubado. Então, o que é que Paulo, em primeiro lugar, quer destacar em relação a esta armadura, quando ele diz, cinja-se, aperte o cinto com a verdade? Ele está mostrando, em primeiro lugar, onde está a firmeza do soldado, em que ele precisa se fundamentar, em que ele precisa se firmar para poder enfrentar o inimigo que está ao derredor, o atacando, tentando encontrar uma oportunidade de atacá-lo. A verdade é o conceito fundamental. Na verdade, a verdade é o próprio campo de batalha central em todos os tempos, em todas as eras. A verdade é o grande foco do inimigo. O inimigo quer atacar a verdade, porque atacando a verdade, ele conquista sua maior vitória. Se ele desacredita a verdade, se a verdade, como Isaías disse, desaparece, se ela some, se ela tropeça pelas praças e se ela some, então nesse ponto o inimigo alcança sua maior vitória. Por isso, a verdade é a peça número 1 do soldado cristão. É interessante que Paulo, no versículo 13, ele falou que nós tínhamos que tomar, vestir, toda a armadura de Deus, para que nós tivéssemos uma vitória durável, duradoura. Ele diz, para depois que tiver vencido tudo, continuar inabaláveis. A ideia é o seguinte, não adianta vencer uma batalha e perder a próxima. Vencer uma luta e perder a próxima. Então a ideia é tomar toda a armadura para continuar vencendo dia a dia, superar o dia mau, aquele momento maior de concentração das forças das trevas contra o povo de Deus, e depois vencer também. Porque às vezes, quando você enfrenta uma grande luta, uma grande batalha, você se prepara para ela. E então, você vence essa batalha. E aí você baixa a guarda. Mas pessoal, o pior momento passou. A situação mais difícil passou. E aí, perde para o inimigo mais fraco, que vem depois. O ataque insignificante, digamos assim, em comparação com o que já havia acontecido. Venceu a pior batalha. E pensou, agora acabou. Aí perde a próxima, muito mais fácil. E seria em tese muito mais fácil ser vencida. Mas justamente porque não permaneceu firme, não permaneceu preparado, atento, vigiando, sofre então uma derrota para uma batalha que seria em tese mais fácil. Por isso Paulo diz, vista toda a armadura de Deus, para depois de vencer a pior batalha, você continue inabalável, continue firme. Aí, essa palavra inabalável do versículo 13, ele repete no início do versículo 14, quando diz, estai, pois, firmes. É a mesma palavra do verso 13, na língua grega. Ele quer dizer o seguinte, continuem, então, estejam inabaláveis, vestindo-vos ou apertando o cinto da verdade. Continuem inabaláveis, ou seja, busque essa posição de inabalável, de não ser derrubado, de continuar firme, apertando o cinto da verdade. A verdade, portanto, é aquilo que nos dá uma condição de permanecermos inabaláveis diante de todos os ataques que o inimigo lançar contra nós. A palavra verdade, o termo verdade na língua grega é a palavra aletheia. Você muitas vezes ouve até como nome, as pessoas usam isso como nome, aletheia, para algumas mulheres, é claro. O sentido original do termo aletheia na língua grega vem daquele rio da mitologia grega chamado o Letis. O Letis, na mitologia grega, era o rio do esquecimento. Então, as almas que eram mergulhadas no Letis esqueciam toda a vida anterior, toda a vida pregressa. Quando na língua grega a palavra aletheia, tem um a na frente, a no grego é não, é o contrário, é contra. Então a ideia é aquilo que não pode ser esquecido, aquilo que precisa ser continuamente lembrado, aquilo que permanece
sob qualquer circunstância e para sempre. Esse é o sentido da palavra verdade na língua grega. Porém, como os escritores bíblicos eram judeus, eram hebraicos, okay? Eles tinham um sentido um pouco diferente para o termo verdade. Verdade para o pensador hebreu não é tanto uma questão de algo que possa ser verificado através de fatos. É muito mais um sentido daquilo que se pode confiar, aquilo que é confiável. É verdade aquilo que se pode crer, aquilo que é confiável. Por isso que o próprio Deus é a verdade, porque em última instância Ele é o único que é plenamente confiável. Confiável nos dá mais uma vez a ideia de firmeza, de garantia, de certeza. Por isso, a ideia de inabaláveis na verdade. Inabaláveis, firmes naquilo que nos dá plena confiança do que nós cremos. É a base da nossa fé. São as verdades centrais da palavra de Deus, do Evangelho, das Escrituras, da Bíblia. Apertar o cinto da verdade significa permanecer firme naquilo que nos dá firmeza. E o que nos dá firmeza é justamente a palavra de Deus. Agora veja uma relação interessante a mais aqui. Veja um texto da palavra de Deus que está em João, capítulo 8, versículo 44. O Senhor Jesus está descrevendo uma das características fundamentais do nosso inimigo. A armadura serve para quê? Para que nós vençamos os ataques dos nossos inimigos. Agora, olhe uma das características fundamentais, básicas do nosso inimigo. João, capítulo 8, versículo 44. O Senhor Jesus disse para os religiosos, da época, os fanáticos religiosos da época dele, os fariseus, os escribas, Ele disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Olha que termo interessante. Jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, está falando de Satanás, não é? Fala do que lhe é próprio. Porque é o quê? Mentiroso e pai da mentira. Por que então, em primeiro lugar, Paulo diz: aperte o cinto com a verdade? Porque é a grande, entre aspas, virtude às avessas do inimigo. É o contrário da grande virtude às avessas do inimigo. Ele é o mentiroso por excelência. Ele é o pai da mentira. Quando Jesus está chamando Satanás de mentiroso desde o começo, o pai da mentira, por certo, ele está pensando nas mentiras que Satanás disse para Eva, lá no jardim do Éden. Quais foram as mentiras? Ele disse, entre outras coisas: não se preocupe, vocês podem comer tranquilamente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não vai acontecer nada de mal com vocês. Deus não vai fazer nada de ruim com vocês. Pelo contrário, vocês sereis como deuses. Então, não só vocês não vão ser punidos, como vocês serão recompensados pelo pecado. É a velha mentira do diabo. Pecado não tem problema. Ao contrário, é até vantajoso. Traz até vantagens. É até lucrativo. É a velha mentira. Desobedecer a Deus não tem problema nenhum. Pelo contrário, é até vantajoso. Você vai conquistar coisas boas, prazerosas para a sua vida se você segue este caminho. Essa é a mentira fundamental. Essa é a grande mentira da história.
Você pode viver independentemente de Deus. Você pode seguir a sua vida por si mesmo. Você é o Deus de você mesmo. Essa é a grande mentira fundamental. É por isso que, em primeiro lugar, nós temos que apertar o cinto com a verdade. Porque a verdade é a batalha primeira, né? É a primeira batalha, é onde tudo começa. E a nossa luta é contra o pai da mentira. É interessante observar como nos últimos séculos as armas do pai da mentira contra a verdade foram assim diferentes, mudaram um pouco. Se nós olharmos para por exemplo, os séculos XVIII, o século XIX, o mundo tinha um lema, o mundo científico, né? O mundo racional tinha um lema. Qual era? Que é verdade apenas aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Só é verdade aquilo que pode ser comprovado através de provas concretas, objetivas e racionais. Então, os grandes pensadores, as grandes mentes do mundo diziam: essa história de cristianismo podemos descartar. Porque fala de coisas sobrenaturais. Porque fala de milagres. Porque fala de um Cristo que voltou, que ressuscitou dos mortos. Porque fala da salvação da alma. Porque fala de coisas que não podem ser comprovadas cientificamente. E se não podem ser comprovadas cientificamente, não são verdadeiras. Isso não é verdade, porque a verdade é aquilo que pode ser comprovado objetivamente. E por isso, né, os grandes pensadores, as grandes mentes iluminadas do mundo, descartaram a fé cristã de uma maneira totalmente completa. Mas no último século, no século XX, na segunda metade do século XX para cá, um outro pensamento começa a dominar, né, a mentalidade dos grandes eruditos, dos grandes intelectuais, né? E depois isso passa para os filmes, depois isso passa para as novelas, depois isso passa para os desenhos animados e de uma certa forma, vai atingindo toda a população. Que é uma ideia mais relativa em relação ao mundo. Que é a ideia de que não existe uma verdade absoluta, mas que tudo é relativo. Existem várias verdades. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade. Existem vários pontos de vista. Cada um tem a sua verdade, então tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, então o cristianismo não pode querer ser essa verdade absoluta. Porque todas as religiões têm um pouco de verdade. Todas as religiões são verdadeiras em algum sentido e no fundo nenhuma é totalmente. Nenhuma é definitivamente. Nenhuma é completamente. Não é interessante? Os primeiros diziam: o cristianismo não é verdade porque a verdade não pode ser comprovado cientificamente, portanto não é verdade. Os últimos dizem: ele não é verdade porque ele quer ser a verdade e não existe uma verdade. Todas as verdades são válidas. São estratégias apenas de batalha. Isso é um campo de batalha. Isso é a batalha do cristão. A defesa da verdade. Por isso Paulo diz: aperte o cinto com a verdade, porque ela é o campo de batalha. É nela, é através dela, que ao longo dos séculos, os crentes têm que se posicionar. Mas o que diz a Bíblia sobre a verdade? E é aqui que nós encontramos o assunto mais revolucionário de todos. Porque a Bíblia diz que a verdade não é um conceito, não é uma proposição, não é uma frase, não é uma tese, uma teoria. A Bíblia diz que a verdade é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Relembramos o conhecido texto de João 14,
Versículo 6. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus, né, se não for através de Cristo. Mas é interessante ele dizer, olha, a verdade não é apenas aquilo que eu ensino. Não são apenas os meus ensinamentos. É claro que os ensinamentos de Jesus eram verdadeiros. Mas ele não está dizendo, o que eu ensino é a verdade. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Porque, de fato, no sentido hebraico, verdade não é uma coisa objetiva que pode ser comprovada cientificamente. Verdade é aquilo que se pode confiar. Verdade é aquilo que é confiável em última instância. E, nesse sentido, só Jesus é a verdade. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. E Deus é a verdade final. Primeira e última, o alfa e o ômega, Ele é a verdade em essência. Em segundo lugar, porque Jesus é a verdade que é plenamente confiável por aquilo que Ele é, por sua vida sem pecado, por sua morte expiatória, por ter dado sua vida em resgate, em pagamento pelo seu povo, por ter vencido a morte, derrotado o nosso grande inimigo, por ser aquele que agora reina e voltará. Ele é a verdade, porque Ele é o único, confiável, plenamente, em última instância. E mais do que isso, a Escritura diz que a verdade também é a palavra. Texto lido na liturgia, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Deus fala, o que Deus propõe, suas palavras, suas expressões, ele diz, isto é a verdade. Nós cremos, essa verdade foi registrada na Bíblia. Então nós podemos dizer também, a Escritura é a verdade. O Senhor Jesus concorda com isso, porque Ele diz aos fariseus, a Escritura não pode falhar. Se a Escritura não pode falhar, então ela é a verdade. Porque é o registro da palavra de Deus. É nesse sentido que Cristo e a palavra se tornam um só. Porque nós conhecemos Cristo, nós conhecemos Jesus através da palavra. A tua palavra é a verdade. Até aqui, meus irmãos, o aspecto abordado da verdade é mais conceitual. É mais a verdade como conceito, como algo absoluto, como algo que existe, que é e que pode ser confiável. Mas eu não posso separar isso do aspecto prático da verdade. Apertar o cinto com a verdade não é só me firmar naquilo que eu creio, e que eu sei que é verdadeiro, e que eu sei que é infalível, e que eu sei que não pode falhar, que eu sei que é confiável. Mas é também viver, expressar isso através da minha vida. Aí, mais uma vez, vamos relembrar, né, Isaías 59. Qual foi a crítica de Deus em relação ao seu povo? Vejamos mais uma vez essa passagem. Olha outra vez, Isaías capítulo 59. Olha o verso 12, ele diz, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Quais são elas? Diz verso 13, como o prevaricar, né, o ser leviano, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos, né, nos afastarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber, olha essa frase,
conceber e proferir do coração palavras mentirosas, palavras de falsidade. Consequência, pelo que o direito foi embora, o direito se retirou, e a justiça se afastou, se pôs de longe, porque a verdade era tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou, viu não haver justiça, aí ele se veste com a armadura, aí ele vai lutar contra os seus inimigos. Portanto, a verdade não pode ser só um conceito formal, a verdade é uma atitude de vida. Diz respeito a uma prática de vida, uma prática consistente. É viver a verdade. Por isso Jesus disse, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. É a verdade que nos separa, é a verdade que nos santifica, que nos torna santos diante do nosso Deus. O Salmo 15, verso 1, pergunta assim, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa é a pergunta. Quem vai viver com Deus? Quem vai morar com Deus? Quem vai habitar com Deus? Resposta, verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. E de coração fala a verdade. É aquele que fez a verdade morar no seu coração. Consequentemente, a verdade flui através dos seus lábios. Não é a verdade doa quem doer, não é esse o sentido. É o sentido de a verdade temperada com amor. Sempre a verdade, mas não a verdade como um instrumento do fanatismo, não a verdade como um instrumento de um zelo descabido, e sim a verdade do coração, a verdade que é temperada com o amor de Cristo. Voltando agora para Efésios, olha o capítulo 4 de Efésios, como o apóstolo Paulo aplica a questão da verdade nos relacionamentos. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 21. Ele aplica a verdade nos relacionamentos do povo de Deus. A partir do versículo 21, ele diz, o verso 20 fala, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Percebe a relação direta entre o que a verdade é e o que ela produz? Ou seja, é pela verdade, Paulo fala, que nós fomos renovados. O velho homem tem que ser despido. O novo homem tem que tomar forma, se destacar. Portanto, ele diz, por isso, pare de mentir. Abandone a vida de mentira. Mentira não é só o que eu falo, não são só as palavras
mentirosas, mas as posturas mentirosas também em relação à vida, em relação aos outros. Abandonar a vida de engano, a vida falsa. Essa é a ideia. Abandonar a vida falsa. O só parecer verdade é mentira. Abandonar a falsidade e viver a verdade. Isso é o que significa apertar o cinto. Apertar o cinto da verdade. A arma fundamental, a primeira peça da armadura de Deus, sem a qual nós não temos como resistir aos ataques do maligno. Mas se nós temos a verdade firme, estamos firmes na verdade, como conceito e como prática. Como conceito, a verdade é Cristo. A verdade é a palavra. E como prática, é a vida verdadeira que eu preciso viver, decorrente do conhecimento que eu tenho de Cristo. Então a primeira peça está encaixada. Então eu já tenho a firmeza necessária para começar a luta. Mas essa não é a única peça. Virão outras depois. E nós precisaremos de todas elas para podermos ficar inabaláveis diante dos ataques do maligno. Oremos ao Senhor para que nos fortaleça com a sua verdade. Senhor nosso Deus, suplicamos-te, ó Pai, em nome de Cristo, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que através dele nós estejamos mais próximos mesmo de Ti, ó Pai. E assim a verdade habite em nosso coração, de uma forma firme e inabalável, para que a nossa fé nunca vacile, sempre esteja fundamentada nos conceitos do Senhor, da Tua palavra, e ao mesmo tempo também se expressando no dia a dia, numa vida de rejeição ao que é falso, numa vida de confissão da verdade, diante de um mundo repleto de mentira. E assim nós vençamos, por Tua graça, ao pai da mentira, vivendo em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.